Rubens, você pode começar para mim, por favor? Pois não, velho. Vamos nos concentrar em Jesus para iniciarmos nossa reunião do Evangelho. Nós sejamos abençoados aí por muitas inspirações, sagrados Espíritos da Luz. E eles nos amparem, nos guiem e velem por nós nesse ato. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Oi, pessoal. Qual a página para eu colocar? 253. 200 e? 53. Tá bom, qualquer coisa eu te chamo. Obrigado. Ah, muito gentil. Um beijo. Ah. 255, né? A fé religiosa, condição da fé inabalável, é isso? A fé transporta montanhas, 253. Ah, 253. Perfeito. Eu vou começar a ler. Se por acaso eu não conseguir terminar, eu peço para alguém assumir. Ok. A fé transporta montanhas. O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar este demônio? Respondeu-lhes Jesus:
por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente, no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá à perseverança a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando a estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, pois porque não tinhais fé. Algum comentário? Por que você deixou a porta aberta? Deixou a porta. Quantos prodígios, né, que o Mestre Jesus realizou, né, durante a sua missão apostólica aqui nesse planeta, né? E ele sempre ensinou, né, que todos os que tivessem fé e com fé buscasse, com fé buscasse vencer as dificuldades, triunfaria, porque a fé ela conduz ao amor, né?
E o amor coopera com a fé para suplantar barreiras, destruir aí domínios, né? Aniquilar os empecilhos que tanto perturbam, né? A vida dos seres humanos, né? E, por fim, suprimir dificuldades, né? As dificuldades que são colocadas no nosso caminho, né? São também fatores para um impulso da nossa evolução, né? Então, a missão praticamente exclusiva de Jesus foi reviver nos corações humanos, né, a fé. E com isso, propiciar que suas almas se elevassem. Eu creio que seja isso que eu poderia falar no momento a respeito. Obrigado. Obrigado, Rubem. A fé, ela é como se fosse um combustível, né? E com ela, sabendo que Deus está a nosso favor, que Jesus e os espíritos amigos estão conosco, então isso nos dá resistência, né? Resiliência para enfrentar as vicissitudes da vida, né? Os obstáculos que o Evangelho nos fala que são as montanhas que temos que vencer, né? Mas as nossas maiores montanhas são os nossos vícios, né? As nossas dificuldades morais que todos nós as carregamos em maior ou menor grau, né? Então que tenhamos fé, né? Fé com obras, né? Procurando fazer a reforma íntima para irmos melhorando dia a dia e assim, ainda que a gente não possa, né? Como Jesus diz, dizer a montanha, né? Aos nossos vícios morais que se vão de uma vez, a gente pode ir tirando, né? Enfraquecendo esses vícios, né? Nos tornando cada vez mais fortes. Eu vou ler mais um pouco. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer da progressão das luzes. Dado o que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto da crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que é ainda mais certo, se impõe. Não. Ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença em particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se
a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm a aprender. Então, com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e não ficará concluída nessa existência, ficará na outra. Algum comentário? Tem fé, né? A fé nos permite inferir, né, que nós jamais tenhamos de polemizar sobre a divindade de Jesus, né? E a luz da sabedoria que ele nos dá a nossa salvação, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E todo sentido humano resume nessa lei, né? Ele é o amor, né? E temos que cultivar sempre. Por isso, devemos perseverar, né? Com o seu evangelho, sempre estudando, perscrutando, né? Todas aquelas as questões que estão nas entrelinhas, né? Porque não se pode fazer uma análise literal, né? Do texto de lei. Existem coisas que estão aí subentendidas, né? Subliminares, que nós temos que buscar, né? Esse conhecimento, essa luz da sabedoria. Obrigado. Por nada. Nós temos que estarmos constantemente nos esforçando, né? Lembrando que o diferencial do Espiritismo em relação a muitas outras religiões, sem o objetivo de criticá-las, é que o Espiritismo é uma fé raciocinada, né? Nada nos é imposto, né? Por isso que o grande lema do Espiritismo é: espíritas, amai-vos e instruí-vos, ou seja, busquem o conhecimento, porque o Espiritismo, como fé raciocinada, ele consegue enfrentar a razão, a ciência, a qualquer tempo. Já era assim na época de Kardec e continua assim, né? E os espíritos nos falam, né, que se o espiritismo se tornar incompatível, né, com as descobertas da ciência, devemos preferir a ciência do que o espiritismo, colocando tanta fé nos ensinamentos, né, nessa terceira revelação, que nós sabemos que tudo o que foi dito pode ser aplicado para hoje, né? E não é preciso grandes interpretações, é tudo muito claro, né? Vivemos uma época de grandes transições e, e o que foi escrito há mais de 160 anos continua muito atual, né? Nós lemos essas palavras e parece que elas foram escritas para os dias de hoje, né? E assim é toda a literatura espírita, né? A grande maioria, principalmente as obras de Chico, né? Eu não sei qual dos livros de André Luiz que enuncia várias descobertas na parte científica, médica, né, que naquele tempo que foi escrito, 1940, 1950, foi tido como obra de ficção, porque a medicina não conseguia comprovar, e agora, né, mais da metade das faculdades americanas já tem uma cadeira de medicina e espiritualidade,
porque, né, nós vemos que a ciência, né, vai se aproximando da religião, do espiritismo, porque são chegados os tempos, né? E, e cada vez mais a medicina vai avançar, entendendo que não é a doença que merece tratamento, mas é o paciente, porque é pelo paciente que vem a doença, né? A doença ela não se instala de uma maneira randômica, aleatória, né? Existem injustiças no mundo, mas não existem injustiçados. Né? Tudo bom? Fred, nós podemos inferir que a doutrina espírita e a ciência estão consorciadas. Isso já era pregado por Kardec, né? Que era um cientista. Ele em princípio, ele foi buscar um entendimento científico aos fenômenos que se apresentavam, aquelas manifestações, né, de mediunidade, né, espontânea que começaram a brotar naquela época, né? Tudo tem seu tempo, né? Era o tempo da terceira revelação, né? E ele foi muito auxiliado, né, por médiuns extraordinários, né, que surgiram na época, por outros avatares também, que a eles juntaram, né, como Leon Denis, Camille Flammarion, e muitos outros, né, eruditos da época, né, que, que o auxiliaram, né, e o blindaram também, né, porque era uma doutrina nova e a igreja não aceitaria facilmente, né, a igreja tradicional, o surgimento de uma nova seita, né, e pudesse trazer melhor compreensão dos fenômenos, né, os fenômenos que estão inseridos aí no texto bíblico, né, desde os tempos imemoriais. Obrigado, Fé. Por nada. Mais alguém gostaria de fazer um comentário antes de a gente passar para as vibrações? Não, Fé. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. Ele prometeu que aqui estaria, junto com os nossos espíritos amigos, aos dirigentes espirituais que em cada uma das nossas casas tem um grupo de espíritos responsáveis pela condução do Evangelho lá. Então somos uma grande família de encarnados e desencarnados e não podemos compreender a extensão dos benefícios para nós e para esses irmãos que estamos gerando. Isso significa que, pelo menos em um dos nossos atos, estamos agindo com um verdadeiro desinteresse, né? Que nossa mão direita não saiba o que deu a esquerda, né? E é muito bom que nós não possamos dimensionar esses benefícios, desde os nossos vizinhos que nem sequer têm conhecimento do Evangelho no lar e acabam se beneficiando com isso também. Então, inicialmente agradecemos por essa oportunidade de trabalho, né? Que quem trabalha, quem pode contribuir é que deve agradecer sempre. E peçamos a Jesus que ampare os nossos irmãos desencarnados, entre eles aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, incluindo aí a nossa irmã Verena, o Elias, a Juliana, o Bruno, o Alain e tantos outros. E peçamos o amparo também para os nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, incluindo aqueles que podemos pensar neste momento, mas não vamos mencioná-los apenas para não constrangê-los. Que cada um pense agora em uma determinada pessoa que está precisando de auxílio. Peçamos também por aqueles irmãos que estão com a ideação suicida, que eles possam ser amparados. Peçamos pelos nossos governantes, líderes mundiais, autoridades, os mais diversos níveis de governo. Essas pessoas, esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer a paz, mantê-la
e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos a Jesus também, pelos focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelas igrejas, templos, seitas, centros espíritas que distribuem caridosamente as luzes do Evangelho. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, adquirindo a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala. E sendo assim, fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que é dele, que é de Jesus, mas cujo trabalho também é nosso, pois importa na reforma íntima do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, que possamos ser cada vez mais caridosos, menos orgulhosos, menos egoístas, cumprindo assim a lei que ele determinou, que é a lei de amor, justiça e caridade. Que assim seja, graças a Deus. Rubem, por favor, prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, amém. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Assim seja, amém. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe.